a gente declarasse: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplaude a Ele, porque Ele é digno, aleluia. Amém, irmãos? Pessoal, antes de lermos o texto bíblico, eu queria lembrá-los que a nossa camiseta da igreja, que ainda não adquiriu, está lá fora, né? Com esta frase que a gente diz todo domingo: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, eu vivo o melhor de Deus. Então, vá lá atrás e está disponível. Já tem os irmãos hoje que vieram com a camisa, falando: pastor, uniforme, né? Falei: tá certo, vestiu a camisa, é uma benção. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33 em diante. Irmãos, nós estamos a uma semana da Páscoa, uma semana onde a gente vai comemorar a Páscoa, que vai ser semana que vem. Domingo que vem nós vamos ter aqui uma musical fantástico, que temos preparado aí faz 3 meses, ensaiando com jovens, com todo o pessoal, e sexta e sábado temos aí muito lutado aí para deixar tudo pronto para domingo que vem. E eu quero já, antes de mais nada, incentivar você a estar aqui domingo que vem e trazer um amigo, porque vai ter dança, vai ter coreografia, vai ter música especial, vai ter interpretação, vai ser lindo. E eu quero, em nome de Jesus, que você esteja animado, como eu estou. Quantos estão animados aqui? Diga: eu estou. Yes! Então, essa semana, o pastor repartiu, a igreja repartiu no Facebook, é tua obrigação dar um share, tá bom? Não esqueça, quando você vê um post, reparta, convide alguém para estar conosco, porque vai ser uma bênção. A gente tem preparado tudo isso, com único e exclusiva propósito, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e a gente possa levar o Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33 em diante. 33 ao 38. E diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. 39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça. Eu queria fazer uma oração antes da gente repartir esta palavra. Pai amado, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada um, Deus, que entrou neste lugar. Deus, eu sei que não é em vão, não é acaso, mas, Pai, o Senhor tem um encontro marcado com cada vida, Pai, que pisou neste local. E Deus, ao lermos as Tuas Escrituras, Senhor amado, ao lermos a Tua Palavra Sagrada, nós pedimos a Ti, Jesus, que aquele coração que chegou hoje aqui, Pai, buscando respostas, Pai, aquele coração que chegou hoje aqui, Senhor amado, procurando, Deus amado, ouvir a Tua voz. Jesus, que eles possam ouvir, Deus, a Tua doce voz nessa noite. E que eles possam, Senhor amado, Deus, corresponder. Deus amado, entender. Deus, guardar no coração. E que a Tua vontade, Pai, seja feita aqui nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Jesus aqui neste trecho bíblico que nós acabamos de ler, Ele estava simplesmente na cruz. Ele estava naquela sexta-feira e o texto nos revela e nos demonstra que Jesus estava nos últimos segundos de concretizar a primeira parte da grande obra para a qual Ele foi enviado.
Jesus Cristo, Filho de Deus, ele não veio ao mundo para mostrar como é bom fazer boas obras, ele não veio ao mundo para fazer milagres, ele não veio ao mundo simplesmente para mostrar mais um caminho legal, mais uma religião bacana. Não. Segundo as Escrituras Sagradas, Jesus era o Verbo que se fez carne e ele habitou entre nós e ele veio solucionar de uma vez por todas o problema da humanidade, o meu problema, o teu problema, o problema da distância para com Deus Criador, o problema da grande abismo que existia entre eu, a criatura, Deus, o Criador, porque uma vez que o homem caiu, o homem deixou que o pecado entrasse na vida, na humanidade, houve separação. Deus que é santo, a santidade de Deus, a presença de Deus não era mais, conseguia-se mais sentir, porque havia pecado, havia o que separava o homem de Deus. Jesus veio nessa terra e ele se encarnou, Deus encarnado, único e exclusivamente para fazer o que ele veio fazer aqui. Em 3 anos de ministério, ele testificou sobre o reino dos céus, ele falou sobre o reino dos céus, mas ele veio acima de tudo morrer numa cruz, como maldito, levar o pecado da humanidade sobre o seu corpo. E nesse momento do texto bíblico, a Bíblia diz que Jesus estava nos últimos minutos, e a agonia de Jesus era tanto, o pecado da humanidade sobre ele tanto, que ele grita: Deus, Deus, por que me desamparastes? Nesse momento, houve escuridão, e já estava em escuridão por 3 horas a terra, e Jesus suspira e entrega o Espírito. E hoje a mensagem que eu gostaria de ressaltar e dar um highlight para vocês é no versículo 38, que diz assim: o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Irmãos, que véu era esse? Que santuário que está falando a palavra de Deus? Quando Deus dá direção ao povo de Israel, e quando ali está o templo, onde o sumo sacerdote ia uma vez ao ano apenas, e ele entrava no lugar onde determinado o santo dos santos. Existia um outro lugar onde os sacerdotes todos entravam, que é o lugar santo, mas existia o santo dos santos, e esse santo dos santos era o lugar onde a arca da aliança, onde as tábuas da lei, onde havia a presença manifesta de Deus. E esse lugar no templo era separado como um véu, sobre um véu extremamente espesso. E segundo Joséfo, historiador da época, ele dizia que ele supunha que esse véu tinha mais ou menos uns 18 metros de altura. Ele diz também que esse véu tinha mais ou menos uns 12 centímetros de espessura, que 2 cavalos, repartindo ele em distâncias separadas, eles não conseguiam romper esse véu, do mais puro linho. E esse véu é que fazia a separação do único lugar exclusivo onde o sumo sacerdote, aquele que podia chegar na presença do Deus Criador, e ali sacrificar, e ali acertar as contas do povo com Deus, através do derramamento de sangue. E quando Jesus, ele entrega o Espírito, ele fala assim: olha, está consumado. Há um tremor na terra, e este véu, de 12 centímetros de espessura, 18 metros de comprimento, ele se rasga no tremor de terra, de cima a baixo. O que isso tem a ver comigo? E o que isso tem a ver com você? Tudo a ver. Porque Jesus, ele vem hoje escrever uma nova lei, ele vem escrever uma nova aliança de Deus Pai com a humanidade toda.
Agora Deus, o Criador, Ele está falando e Ele veio assim, olha, eu estou pagando o preço de toda a humanidade, e agora o véu que separava, o véu que estava ali simbolicamente, onde as pessoas não podiam se achegar, agora ele foi rasgado de cima a baixo, representando que Deus é que tomou essa atitude, e Ele agora rasgou aquilo que separava, Ele pagou o preço daquilo que separava a minha vida do Deus Criador. Hoje nós estamos aqui, nós podemos cantar em Tua presença, ó Senhor. Sabe por quê, irmãos? A gente não precisa mais pagar promessa, a gente não precisa agora andar de joelho 10 quilômetros, a gente não precisa, sabe o que a gente precisa fazer? Crer. A gente só precisa crer no Senhor Jesus. E por que é importante esse véu? E por que eu quero ressaltar esse véu nessa noite? Por uma coisa muito e muito simples. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês: nós não somos mais excluídos. Como assim, pastor? Quantos já passaram essa fase assim? Todo mundo convidou? Não, alguém convidou todo mundo para ir para a festa e não te convidaram. Quanto já passou isso? Só eu, irmão? Já passou isso uma vez na vida, né? Hã? Você vê no Facebook, na mesma noite, né? Parabéns para você. Amiga. Hã? Só os íntimos foram lá. Ia explicar que focinho de porco na tomada depois, hã? Se sentir excluído é ruim, irmão. Não é? Se sentir fora da lista, fora da galera, fora da turma que aceita. Porque na verdade, quando a gente se sente excluído, a gente não se acha aceito por aquele grupo. Porque às vezes nem foi muito organizada a festinha, às vezes foi de surpresa, às vezes pegou 3, 4 que estavam ali na hora e foram lá e daí cantaram parabéns e botaram a foto. Mas você não estava no meio da galera. E daqui a pouco você se sente excluído. Quando a gente se sente excluído, a gente se sente mal amado, sim ou não? A gente se sente abandonado, sim ou não? A gente se sente aquela pessoa que, magoei agora. Magoei. Por quê? Porque eu não fui aceito. Jesus, quando ele rasga o véu de cima a baixo, ele está dizendo aqui, olha aí, ninguém mais está excluído da festa. Ninguém mais está fora da lista. Porque Ele morreu por todos. E Ele resolveu o problema de todos, de uma vez por todas. Por isso que a gente declara que eu sou filho de Deus, eu sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, porque a Bíblia diz assim que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, quantas pessoas sofrem de depressão nos dias de hoje? Se entopem de remédio para poder dormir. Quantas pessoas não conseguem olhar no espelho e se amar? Quantas pessoas não conseguem aceitar o outro? Quantas pessoas são magoadas? Jesus vem e resolve o problema nosso com Deus Pai. Ele fala assim, olha, eu não vou deixar mais ninguém excluído. Porque o plano original de Deus não era nunca que a humanidade tivesse se afastado de Deus e andasse na decadência que há hoje. Porque hoje a gente vê no mundo indo de mal a pior, isso é verdade. A natureza, a sociedade, as coisas estão cada vez mais o quê? Mais intrínsecas, são mais complicadas. Os arranjos, os valores e você name it, você bota aí quantas coisas. Mas nós temos uma esperança que não é desta terra, uma esperança acima desta terra. E por isso Jesus veio e falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Vou rasgar a listinha. De cima a baixo, agora todos vão ter acesso a Deus Pai. Agora o Filho de Deus veio pagar o pecado da humanidade toda. E agora você não está mais excluído da presença de Deus. Basta crer, basta querer, basta dizer assim, eu aceito, eu quero.
Então a primeira coisa, pessoal, que eu quero repartir com vocês nessa noite, é que você não é mais excluído da presença de Deus. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia! Percebe que o autor de Hebreus, ele usa uma linguagem sendo referência aqui ao Velho Testamento, à época da lei, à época da expiação do pecado, na época onde que para se pagar o pecado do povo tinha que se ter derramamento de sangue. Por que derramar sangue? Porque quando o homem, lá em Gênesis, ele fala assim, olha, o homem desobedeceu, comeu do fruto, do único árvore que ele não podia tocar, e daí eles viram que eles estavam o quê? Nus. E eles pegam, já viu os desenhos das parreiras? Né? Parreira aqui, parreira ali, Eva aqui, né? E é uma tipificação da gente entender que o homem, ele sente-se envergonhado de ter desobedecido a Deus, e agora Deus, para cobrir a sua nudez do homem, ele derrama sangue, porque a Bíblia diz que Deus dá peles a Adão e a Eva. Para cobrir a vergonha, teve que haver derramamento de sangue. E agora, Jesus vem e derrama o seu próprio sangue, para que todo aquele que nele crê não esteja mais excluído da festa de Deus. Por isso, Ele é Deus conosco, em nós, e por isso Hebreus fala que Ele, de uma vez por todas, uma vez por todas, é você dever 1.000, e você ir lá e pagar os 1.000. Precisa pagar mais, sim ou não? Não. Certeza? Só se tiver juro, pastor. Não, estamos nos Estados Unidos. Vamos lá. Paguei. Pronto. Então a primeira coisa que eu quero que você lembre, o véu foi rasgado de cima a baixo. Aquilo que havia separação não há mais. Agora você, eu, todos nós, não é só o pastor que chega e fala com Deus, não. Não é só o padre agora, não. Todo o ser humano hoje tem condições pela fé de falar com Deus Pai através de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com isso, tão importante quanto a primeira, que existe um só caminho. Irmãos, quão importante é a gente lembrar e ressaltar isso? Porque essa história de todos os caminhos levam a Deus, deixa eu te falar, segundo essas escrituras sagradas aqui, não é verdade. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus Pai se não for por mim, por Cristo, pelo sangue, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Pessoal, é importante a gente saber disso. Por quê? Porque existe só um caminho. Que caminho você está? Essa é a minha pergunta agora para você. Ah, pastor, eu estou no caminho. Uns domingos atrás eu falei que Jesus estava em Miami, lembra disso? Né? E o caminho para Miami é a 95, só tem a 95, né? Vamos esquecer a Turnpike, né? Só é a 95. E eu tenho que, uma vez que eu entrei nesse caminho, uma vez que Jesus me regenerou, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu estou no caminho. No caminho da graça, no caminho do cuidado de Deus, no caminho do Espírito Santo habitando na minha vida. E agora eu nunca mais sinto solidão. Nunca mais. Eu digo assim, olha, eu estou sozinho, ninguém liga para mim. E se você fala, você esqueceu que você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, com você. Em cada detalhe, pastor, mas passei uma situação muito complicada, o senhor não viu minha semana, eu não vi, mas o Espírito Santo de Deus viu, meu irmão.
porque Ele não dorme, o Espírito Santo de Deus, Ele cuida da gente. E mesmo em meio a circunstâncias muito difíceis, nós podemos dizer assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e Deus, o Senhor é por mim. Se abrir sua Bíblia em João 14, de 1 a 6, ele fala assim: olha, não se turbe o vosso coração. Quantos estão com o coração turbado? Não levanta a mão, por favor, vamos lá? É a dívida? Que parque eu vou fazer amanhã? Alguma turbação tem, né? Não tem parque, né, irmão? Mudou, esquece parque, né? Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso Jesus está falando. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou-los preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé. Sempre tem que ter um Tomé na vida, né? Sempre tem aquele que eu quero o quê? Ver para crer. Oh, Senhor Jesus, coração incrédulo, né? A gente não é assim? Quero ver, você não vê, não creio. Jesus disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos por onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, só existe um caminho. E quando a gente olha para o véu que se rasgou de cima a baixo, não há mais separação. Hoje eu posso chegar na presença de Deus. É muito bom chegar na congregação. É muito bom a gente viver como igreja. Mas, irmãos, a gente chega na presença de Deus em casa, no quarto, no trabalho. A gente fala com Deus 24 horas por dia. Se você não fala, começa a falar, porque Ele está com você. O Espírito Santo habita na tua vida. Ele não sai, depois que sai da igreja, não, agora só domingo que vem, tá? Beleza. Não. O Espírito Santo de Deus, Ele está em você, Ele habita em você, e Ele está dando consolo, força, vigor nas suas pernas, no seu trabalho, em todas as circunstâncias. E acima de tudo, Ele te ama. Porque senão Ele não daria a sua vida por você. Nunca se sinta aquele mal amado, o isolado da lista. Lembra da lista do aniversário que eu falei no começo? Nunca se sinta, porque o Senhor te inclui na graça poderosa dEle. E por isso é importante a gente, quando lê um texto desse, Jesus na sexta-feira, Ele entrega a sua vida, Ele diz: está consumado. Porque, irmãos, a ausência de Deus corrói o nosso espírito. A ausência de Deus corrói o nosso espírito, a nossa alma. Cada vez que a gente não lembra que existe um ajudador, que existe alguém cuidando, toda vez que a gente não para e não fala com Deus, e não se alimenta através da palavra, sabe o que acontece? No nosso coração começa a diminuir, na nossa capacidade de amar, de entender. E quer saber, quando a gente se depara com essas realidades, vá para o hospital aqui para saber. Você pode ter dinheiro, pode ter formação, você pode ter bens, amém, Jesus? Né? Quantos querem bens, digam amém. Não quer não, irmão? Fala pela fé, né? Quantos querem uma casa, um carro, para poder sobreviver bem, amém? Amém, é muito bom, ótimo. Mas pergunte o valor da tua saúde para alguém que está no leito do hospital à beira da morte. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, olhe para essa Páscoa que está chegando, olhe para esse véu que se rasgou de baixo a cima, e falando: Senhor, que privilégio. Hoje eu posso fechar os meus olhos e orar a um Deus que é Pai, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é alguém, não é uma força estranha, como diz uma canção por aí. É uma força sim, mas que se revelou a mim e se revelou a você.
é uma força que se revelou através da palavra, é uma força que vem e diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Primeira coisa para você lembrar no hoje: você não é excluído da lista. Segunda coisa: existe um só caminho. Tenha certeza que você está nele. Tenha certeza que o sangue de Cristo te reveste. Tenha certeza que você está em paz com Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele te levanta, Ele te dá força para viver, e Ele pode dizer hoje para o teu coração e testificar aqui, aquela canção que diz, que eu gosto muito, diz assim: olha, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Lança fora o medo, irmão. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês, e essa é a melhor de todas: o ticket está pago. Aleluia. Quantos já pegaram a Turnpike aqui na Central Florida? Só. Eu não sei se aconteceu com você. Primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu falava pouquíssimo inglês, e daí, por destino do GPS, eu peguei o carro, tá Orlando, de repente me mandou numa ruazinha assim, quando eu dei de cara com o gate do Sampass. E daí você olha aquele gate, tem 3 portas. Você, meu Deus, o que eu faço agora? Não tem moeda nenhuma, né? Só tem real no bolso quando chega aqui, né? Passo ou não passo? Passo ou não passo? Passo ou não passo? Quando já aconteceu isso? Só comigo? Já aconteceu, Daí você vai naquela, vai não vai, vai não vai. E não tem jeito, tem carro atrás, o carro vai, se diminuir a velocidade, né? Você dá aquela, não, vou diminuir a velocidade, eu vou, não vou, eu vou. E daí você passa. E você, meu Deus, vou ser preso agora. E daí você fica ali 3 minutos esperando o policial, que desce da árvore, a gente já sabe disso, né? Ele vai pegar você, não tem jeito, né? E às vezes, irmãos, a gente no mundo espiritual, a gente está assim. A gente para na frente do gate, para na frente de Jesus, para na frente da palavra, eu falei, eu vou ou não vou, vou ou não vou, aceito ou não aceito, aceito ou não aceito, eu acredito ou não acredito, acredito ou não acredito, eu confio ou não confio, confio ou não confio, eu vou ou não vou, o que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? Hello? Hello? Há 2000 anos atrás, Deus, o Criador, Ele se fez carne. E Ele pagou o preço daquilo que fazia separação, daquilo que me trazia morte, porque o salário do pecado é a morte, segundo a palavra. E agora eu tenho uma expectativa de vida completamente diferente daquilo que todo mundo aí fora tem, porque eu tenho convicção para onde eu estou indo, porque eu tenho convicção que o meu ticket está pago. É a mesma coisa que Deus chega para você e dá um Sampass ilimitado, all paid for. Quantos querem esse? Quer, né, irmão? Fala assim, mas dessa lança, pô, né? Já pensou pegar um Sampass VIP, Gold? Daí você bota na frente, você bota até para o lado de fora para aparecer, né? Aí você vai conversar com você, como é que tá andando? Eu falei, não, pô, muito tall, né? Você paga ainda? Eu não pago nada. Sério que você não paga nada? Eu falei, eu? Nada. Sabe qual é o melhor? Ganhei. Como é que se paga toll? Passa em toll, tudo quanto é toll sem pagar. Alguém pagou para mim. E agora eu vou daqui a Miami sem gastar $1. E esse ainda vem com plus, eu boto gasolina de graça, aleluia. O VIP Gold Plus Black, isso aqui é toll, gasolina e manutenção do carro ainda, meu irmão. O problema é que a gente lê uma palavra dessa,
aonde Cristo fala, está consumado. E a gente aceita o sampé celestial de Deus. Você vai para o céu, irmão. A tua morada no céu não é nessa terra. By the way, deixa eu só lembrar mais uma vez você. Você vai morrer nessa terra. Eu não sabia, pastor. É verdade. Todos nós vamos passar a morte se Jesus não arrebatar a igreja. E por mais duro que seja eu falar isso, eu preciso, como homem de Deus, te trazer a realidade. Você não é eterno neste mundo aqui, meu irmão. Você é eterno se você está em Cristo, e o teu lar é celestial, aleluia. Porque nós não fomos feitos para esse mundo, mas nós vivemos na eternidade com Cristo. Por isso Jesus falou assim, vou lhes preparar morada. Aquela casa maravilhosa que você gosta, que você curte tanto, não é a tua final morada. Aquele teu carro que se curte tanto, fica tranquilo, ele vai ficar. E vai ficar velho, né? Porque até essa aí já foi, ficou velho já. Mas o que eu quero trazer à tua memória hoje é que aquilo que havia separação entre você e Deus, não há mais. Porque Cristo, o sumo sacerdote de todos eles, veio pagar o preço de uma vez por todas, por mim e por você. E hoje eu tenho a convicção de fé, que eu não vivo mais para este mundo, mas eu vivo para a eternidade. Por isso que Paulo fala assim, olha, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E todas as minhas transgressões, as minhas maldades, os meus pensamentos vis. Que todos nós, irmãos, precisamos da graça de Deus. Não há um sequer, não há um justo sequer, diz a palavra. Não há um que possa dizer assim, não, pastor, eu sou santo, eu sou bonzão. Ah, é bom? É, sério. Vamos passar um screen mental agora aqui, hein? Tem gente que aqui na igreja pensa mal do pastor que está pregando, imagina. Se é você, não olha para o lado, nem fica sério. Calma. Finge que não é com você. Isso. Estou brincando, irmão. Mas o que eu quero te dizer é que o véu sendo rasgado de cima a baixo, ele te dá uma entrada definitiva por toda a eternidade. Ele te dá uma entrada e uma garantia de perdão de pecados. Não só uma vez, não só duas vezes. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que está em Cristo, se porventura pecar, cair, você tem um aleluia, você tem um advogado fiel. E você pode dizer, Senhor, pequei contra o Senhor, não queria bater na irmã, bati. Radical, né, irmão? Tá bom. Bati na mente, Jesus. Não tá, né? É, mas às vezes na cabeça passa, não passa um filme assim? Que nem aqueles filmes, né? Tá bom? E o que eu quero trazer para vocês hoje, irmãos, é que nós estamos caminhando para comemorar a Páscoa. E a Páscoa, em suma, ela começa nesse trecho que a gente leu hoje. Ela começa nesse trecho onde Deus, ele paga. E se você abrir em Romanos capítulo 3, versículo 25, olha o que a Escritura nos diz. O apóstolo Paulo defendendo a nova aliança, e ele escrevendo à igreja, aos romanos. E ele basicamente, ele coloca em texto aquilo que nós estamos falando aqui nessa hora. Ele diz assim, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, no tempo de Cristo, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus, aleluia. Deus, ele coloca a lei, o padrão dele, em toda a lei mosaica, e ele mesmo, Cristo, ele vem e ele mesmo paga o preço dessa lei. Irmãos, Páscoa não é a festa do coelhinho,
E se eu te decepcionei agora, desculpa, né? Não é. Não é do coelhinho, não é do ovinho de Páscoa, que lindinho. Mas Páscoa, que no original Passover, né? É onde Moisés vai até Faraó e fala assim: olha, tem mais uma praga. Afinal dela, se você não deixar o povo sair do Egito, os primogênitos todos vão morrer. Apenas aqueles que forem nos umbrais da porta, tiverem sangue do cordeiro, ali o espírito da morte não vai passar. E naquela noite, todos aqueles que tinham sangue do cordeiro nos umbrais da porta, não tiveram os seus primogênitos mortos. Hoje, Cristo é o nosso sangue na nossa vida, amém? E hoje nós caminhamos agora, nessa semana, para a semana de Páscoa. E eu queria, em nome de Jesus, que você lembrasse dessas 3 coisas. Porque isso é fundamental para a gente viver uma vida excelente com Deus. Primeira coisa, quantos lembram ainda? Você não está o quê? Excluído da lista. Tem uma música de um grupo muito antigo, não vou nem arriscar cantar agora que vai dar feio, né? Mas diz assim, ó: fui convidado para uma festa que não será neste mundo. Fui convidado para uma festa que não será neste mundo. Eu quero dizer para você, você foi convidado para uma festa que não vai ser neste mundo. Começa neste mundo, mas o objetivo dele é eterno. 2, só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Ninguém chega a Deus Pai, senão através do sangue do Cordeiro. E é por isso que é muito importante a gente ler um texto como esse, e a gente entender que o véu que separava, aquilo que fazia separação entre a humanidade e Deus, ela foi de uma vez por todas resolvido. Amém? E a terceira coisa, qual é? Hã? Você gostou do ticket, né? Mateus capítulo 10, versículo 29, diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Sabe por que Jesus pagou o preço? Sabe por quê? Porque ele olhou para a tua vida. Mas pastor, isso que foi 2000 anos atrás. Lembre-se que em Deus não há tempo. E Deus olhou para a minha vida, olhou para a tua vida e falou assim: olha, você vale a pena. Eu amo você. E eu quero, hoje, que você tenha relacionamento comigo. Deus Pai, Ele olha para a tua vida hoje, em 2016, do jeito que você está aqui. E Ele olha para você e fala assim: olha, eu quero ter relacionamento com você, e hoje eu já paguei o preço para que você tenha relacionamento comigo, porque você vale muito para mim. E o que eu faço em resposta a isso? Eu entendo o Evangelho. Eu entrego a minha vida a Cristo Jesus. E eu tenho a consciência de que esse ticket que está pago, eu posso usar ele a hora que eu quiser. Irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como tem a tua compreensão dessas coisas que a gente compartilhou agora. Mas tem muita gente que se acha excluído da lista de Deus. Só comigo que acontece isso. Só comigo que não dá certo. Só comigo que é diferente. Irmão, Deus te ama. Você não está excluído de nenhuma lista. O caminho que é Cristo, Ele te trouxe aqui nessa noite, para que você tivesse vida e vida em abundância. Para que no teu coração hoje tivesse alegria eterna.
Então, se hoje você chegou aqui hoje triste, eu quero em nome de Jesus que você hoje tire a tristeza do teu coração. Falei, Pai, eu quero tirar toda a tristeza do meu coração. Pai, eu quero tirar toda a angústia do meu coração, mas eu quero viver o teu melhor para a minha vida. E número 3, e mais importante de todas as coisas, eu quero que você entenda que o teu ticket, que tua passagem, o teu preço, ele já está pago. Eu queria que você colocasse de pé nessa hora, em nome de Jesus. Para alguns vai ser uma canção muito antiga, para outros uma canção nova, mas uma canção que eu queria que a gente cantasse nessa noite. E cantasse com autoridade, com vigor, crendo em cada palavra dessa. E à medida que você vai cantando, que seja essa a sua oração nessa noite. Porque Deus enviou o seu Filho amado para me salvar. E eu quero em nome de Jesus que nessa noite você possa falar essas palavras com toda a autoridade, com toda a verdade.